Há momentos em que você não consegue explicar a sua fé, mas você decide agir mesmo assim, não é mesmo? Isso é mensagem e fé. Essa palavra de Deus é para você, queridos, que está cansado de esperar, mas ainda você escolhe confiar. Sabe, a Bíblia, queridos, ela nos conta a história de uma mulher que sofria há 12 anos com uma enfermidade. Ela tentou de tudo, procurou ajuda, gastou tudo que tinha e nada resolveu. O tempo passou, a dor permaneceu e a esperança, é claro, parecia cada vez mais distante. 12 anos, queridos. São 12 anos sofrendo calada. Decepções, orações que pareciam não ser respondidas. Agora eu faço a pergunta para você. Quantas e quantas vezes você acha que essa mulher deve ter se perguntado: até quando, Senhor? Ela poderia ter desistido, não é mesmo? Poderia ter se conformado. Ela poderia ter parado de crer. Mas algo dentro dela ainda dizia: se eu apenas tocar. Aleluia! Quando ela ouviu, queridos, falar de Jesus, não fez alarde, não pediu atenção, ela não exigiu nada, ela apenas decidiu agir. Em meio àquela grande multidão, ela ainda fraca, cansada, ela se aproximou com uma fé silenciosa. Não, queridos, aquela fé que diz: eu creio, Senhor, em minha cura. Ela não gritou, ela não deu alarde, ela somente disse em seu coração: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Eu quero dizer uma coisa, queridos, às vezes a fé, ela não grita, a fé, ela caminha, é silenciosa. Quando ela tocou em Jesus, algo aconteceu. Não foi visível para todos, mas foi real. Então Jesus, ele parou e disse: ei, alguém me tocou. Não foi um toque qualquer, não, queridos. Foi um toque de fé. A fé verdadeira, ela não precisa de palco, não. Ela precisa de confiança. Naquele mesmo instante, a enfermidade cessou. A mulher, ela foi curada. Não porque tocou em um tecido, não. Mas porque ela creu em quem estava por trás daquele tecido, queridos. Então Jesus, ele disse: filha, a tua fé te salvou. A resposta de Deus muitas das vezes vem enquanto você caminha em fé, queridos. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Uma espera longa, um problema que se arrasta há anos, uma oração não atendida, uma enfermidade que parece não ter cura, uma porta, queridos, que parece não se abrir. E você, é claro, você se pergunta: será que Deus ainda, ele me vê? A resposta, queridos, é sim. Mesmo quando você não sabe como falar, mesmo quando só consegue seguir em frente,
Deus vê a sua fé. Não é volume de oração, queridos. Não. É sinceridade do coração. A mulher, queridos, ela não entendeu tudo, ela apenas confiou. E confiar não é entender. Confiar, queridos, é continuar crendo. Não é porque o tempo passou que Deus se esqueceu, queridos. Ele está trabalhando. E no tempo certo, tudo vai acontecer. Jesus ainda responde uma fé sincera. Ainda vê quem se aproxima em silêncio. Ainda ele age quando alguém decide confiar completamente. Confie, queridos, e você verá o agir de Deus em sua vida. Se você tem mais alguns minutos, queridos, eu quero que você abra o seu coração. Senhor, meu Deus, há corações cansados de esperar, mas que ainda escolhem confiar em Ti, Senhor. Vê a fé silenciosa dessa pessoa, Pai. Aquelas lágrimas escondidas, Senhor. As orações repetidas. Ensina, Senhor, essa pessoa a caminhar com fé, mesmo quando ela não entender tudo. Senhor, eu creio que o Senhor continua agindo, mesmo quando ninguém vê. Eu creio, Senhor, que Tu irá providenciar milagres, portas abertas, curar a enfermidade. Obrigado, Senhor, por tudo o quanto o Senhor já tem feito. E desde já, ó Pai, nós o agradecemos. Amém, queridos? Agradeça a Deus, porque você já recebeu a tua vitória pela fé. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia! O que mais cansa o coração não é a luta, é a espera. Isso é mensagem e fé. E essa palavra é para você, queridos, que está tentando confiar, mesmo quando o tempo ele parece demorar. Então fique comigo, queridos, até o final desta mensagem. Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Essa palavra, ela nos lembra que nada na nossa vida, queridos, acontece por acaso. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Esperar não é algo que nós gostamos de fazer, não é? Quando queremos algo, queremos agora, para já. Vivemos em um tempo acelerado, onde tudo é imediato, rápido e urgente. E essa pressa, muitas das vezes, nos leva a tentar resolver tudo do nosso jeito, a antecipar decisões e a tomar caminhos que não foram preparados por Deus. A pressa, queridos, pode até parecer solução, mas quase sempre traz consequências. Eu sei, queridos, que esperar já é difícil. Esperar por Deus, então, parece ainda mais, não é? Oramos e queremos respostas imediatas. Queremos que Deus, Ele haja do nosso jeito, no nosso tempo e da forma que imaginamos. E quando isso não acontece, muitos pensam que Deus não ouviu, ou que Ele não se importa. Mas isso não é verdade, queridos. Deus, Ele não atende a todas as nossas vontades, não porque Ele é mau,
mas porque Ele nos ama. E Ele sabe o que precisamos, quando precisamos e como precisamos. Às vezes, o amor de Deus nos permite passar por momentos muito difíceis. Não para nos ferir, mas para nos ensinar a amadurecer e proteger. A Bíblia, ela nos ensina que o Senhor faz tudo com um propósito. O tempo de Deus, queridos, não segue o nosso relógio. Entenda isso. Ele trabalha em profundidade. Enquanto nós só vemos a superfície, queridos, Deus vê além. Quando parece que nada está acontecendo, é aí que Deus está trabalhando, queridos, mas em silêncio. Talvez hoje você pense que Deus se esqueceu de você, que a sua oração não foi ouvida ou ignorada, que a promessa ficou distante demais. Mas eu quero que você abra o seu coração e ouça isso com atenção. Deus não esqueceu de você. Deus não se atrasou, queridos. Deus, Ele não ignorou a sua oração. Ele está trabalhando em você e através de você, queridos. Cada fase, ela ensina algo em nossa vida. Cada espera molda o nosso coração. Se hoje é tempo de alegria, então celebre. Se é tempo de tristeza, então chore, queridos. Se é tempo de bênção, agradeça a Deus. Se é tempo de prova, permaneça fiel. Deus está presente em todos os tempos, rindo ou chorando. Ele continua ao seu lado. Nada, queridos, foge do controle de Deus. A Bíblia, ela nos ensina em Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Ore comigo, queridos. Diga: Senhor, ensina-me a esperar sem murmurar, a confiar sem entender e a descansar no teu tempo. Toma a minha ansiedade, Senhor, os meus medos e essa minha pressa, Senhor. Ajuda a viver o hoje com fé e esperança, crendo que tudo está no teu controle. Eu confio, porque eu sei, Senhor, que tudo tem um tempo certo de acontecer em minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e já lhe agradeço, porque eu tenho a certeza da minha vitória. Aleluia! Tome posse. Amém?